Bom, bem-vindo a mais um Guerreiros TV. Bem-vindo. Os melhores quadrinhos de 2017, de uma série de 3 programas. As pessoas conseguem te ver assim? Consegue. Sorrindo dos olhos aí e tal. Ó, esse aqui, ó, digamos lá para o Niemeyer, tá? O nosso troféuzinho aqui para falar dos melhores quadrinhos de 2017. Então, esse aqui, ó, fala o seu nome. Rodrigo Piovesan. Fábio Ribeiro. Fidelis Martuccelli. Renatinho Santos. Que empolgação, hein, rapaz? Vamos falar aqui de quadrinhos. Sabe, essa coisa que todo mundo tá falando agora, e todo mundo é expert. Que virou moda agora. Virou muita moda. Então, é aquela coisa. Vamos dar uma... Cadê? Tem uma carteira aí? Vou jogar uma... Bom, vamos perder tempo. Melhores quadrinhos de 2017. Então, melhores quadrinhos. Vamos lá, eu começo aqui. Começa. Cara, na verdade não é um quadrinho só. É o selo Miller World, do Mark Miller. Que saíram 2 edições aqui esse ano Quem que é a Panini? Pela Panini. Panini está lançando, porque o que é o Miller World? São histórias escritas pelo Mark Miller com parceiros que desenham as suas histórias. Só os top do mercado. Só que ele não publica pelo menos no começo ele não publicava pela mesma editora. Então tinha quadrinho na Dark Horse, na Image, na Marvel, e ele cria conceitos já com a intenção de vender histórias para o cinema. Este ano saíram aqui no Brasil Super Crooks e Starlight. Assim, rapidamente, Super Crook é um grupo de vilões que tenta fazer um grande assalto, e um cara tremendamente rico também era um ex-vilão aposentado. Contar mais dessa história acaba estragando. E Starlight é uma homenagem ao Flash Gordon, só que é um Flash Gordon já aposentado, vivendo com a sua família na Terra, e aí o pessoal do planeta dele, com que ele ajudou no passado, pede ajuda para ele novamente. Só que ele tá bem velho. Mas, cara, é uma puta homenagem ao Flash Gordon. Então não tem nada a ver com reeducação alimentar. Não. Tá. Cara, olha, as ideias do Mark Miller são muito boas, assim, ele gosta do gênero super-herói, ele gosta dos clássicos, e algumas histórias ele acaba pecando porque ele não sabe finalizar. Mas, cara, acho que se conserta isso quando as suas histórias forem pro cinema. Eu gosto, por exemplo, do Procurado eu não gosto, eu gosto do Kick-Ass. Eu acho que o Kick-Ass é melhor até do que o quadrinho. Concordo contigo, principalmente algumas situações assim, o relacionamento do Kick-Ass com a namorada nos quadrinhos eu acho bem pé no saco, e no cinema, tipo, conseguiram dar uma repaginada positiva. E tem outras séries inéditas aí, uma por exemplo chamada Hulk, não é Hulk, é Hulk de Huckleberry Finn, né, uma abreviação. É a história do super-homem, só que aquele caipirão foi criado no Kansas com superpoderes e todo mundo da cidade abusa dele porque ele é bonzinho demais. E aí tem, lógico, uma reviravolta na história, mas assim, o Mark Miller não cria nada, ele pega conceitos já existentes que poderiam ser perfeitamente aplicados nos heróis já existentes, só que ele faz isso, criações novas. E por conta disso ele não tem as amarras de deixar o personagem exatamente como encontrou, para deixar ele na cronologia. Quer dizer, ele não é original, mas a narrativa dele o Miller, na verdade, ele é o cara mais esperto dos quadrinhos. Há 20 e poucos anos atrás, o Morrison e ele já falaram em entrevistas que o cinema ia dominar os quadrinhos. E o Miller faz justamente isso, ele cria produtos fáceis para que sejam facilmente adaptados. Não é à toa que ele acabou de assinar, acabou não, né? Mas ele assinou um contrato exclusivo com a Netflix. Sim. Então, pra você ver que um quadrinista assinar um contrato com a Netflix, você vê que o material dele chama atenção. Porque o material dele é praticamente pronto e esmigaçado já, esmiuçado para virar filme, virar material. São praticamente storyboards, né? Então, por exemplo, se você for fazer uma homenagem pro Flash Gordon, você vai pegar o personagem no seu auge, vai recontar a sua origem. Vou pegar ele já velho, em decadência. Com conceitos conhecidos. Então, ele pega o personagem recente, só que ele pega um aspecto que ninguém tinha pensado antes sobre aquele personagem. Só por isso já vale a leitura. O próprio Super Crooks, ele faz uma história só com vilões de terceira categoria, fazendo uma história que nem aquele filme do 11 Homens um Segredo, que é uma história de assalto e tal. Não conta muito. E faz uma história, eu nem lembro da história direito. Não sei. Não. Bom, próximo, vai, Fidelis. Tipo assim, eu vou ser com vocês. Hoje, eu comecei como leitor de super-heróis. Hoje eu entendo que eu evoluí. Hoje eu sou leitor de quadrinhos, então tipo... Nossa! Eu gosto de usar isso porque assim, eu vejo ainda muitas pessoas, tipo, ainda com preconceito, ainda, tipo, até mangá, cara. Mangá que tem uma puta qualidade, eu vejo gente com preconceito. Preconceito com quadrinho, com HQ nacional.
que as pessoas, tipo assim, pô, tu tem preconceito, mas tu não dá nenhuma chance pra tu Existe, ver, na verdade, um o que tá- preconceito de todos os lados. Quem lê mangá fala, não vou ler super-herói que é chato. Então, Quem lê quadrinho, mas de aquele, repente, adulto, mas fala, aquele não vou ler super-herói que é chato. super-herói é mais chato pra isso. Pelas comunidades que eu participo, Sim. amigos de fórum antigo, eu sinto isso. Então, o primeiro título que eu vou indicar aqui, que pra mim foi muito bom, foi isso aqui. Foi bom Me pra lembro você. do Lenine. Paciência, Paciência, do Daniel Klaus. Daniel Klaus. Daniel Klaus! Que, cara, basicamente aqui é uma história de amor, né? Tipo, o protagonista, tipo, eu vou falar spoiler, porque tipo, não tem como não falar spoiler, eu vou falar spoiler. Mas vamos contar o final, hein? Daniel Klaus é um grande expoente do quadrinho alternativo paciência, americano, sim. e aqui no Brasil pouco ou nada foi publicado dele, né? Acho que foi esse, o Wilson Teve o filme e o dele, Ghost World. há um tempo atrás. Foi, que é com a 20 anos atrás, Scarlett né, Johansson Ghost e World. o- É uma pena que o nosso integrante Cláudio Basílio, um beijão pra você, Cláudio Basílio, Grande não tá aqui defensor porque do Klaus. e ele é um grande especialista, né, em Daniel Klaus e em Breaking Bad, mas tudo bem, vai lá. Então, cara, Paciência é uma história de amor. Tipo assim, Faz sentido. até onde você vai pra salvar a pessoa que você ama. Mas tem viagem no tempo. Tem viagem no Tô tempo. sentindo uma tendência em você em viagem no tempo. Mas tem a viagem no tempo e essa daí é uma das mais malucas, assim, tipo, assim, mas esquece a questão da viagem no tempo, é focar, tipo assim, no amor, tipo assim, que chega até a ser um certo ponto doentio, assim, mas assim, não vejo no mau sentido, numa coisa ruim. Fale mais sobre isso. Que é amor doentio. Isso, fale mais sobre isso. Eu acho que você precisa conversar com as pessoas. E cara, tipo, é uma viagem muito boa, cara. Eu praticamente gostei, até conversando com o Fábio pelo WhatsApp, assim que eu acabei de ler, a gente leu praticamente ao mesmo tempo. Sim. E ele teve Que o mesmo. bonitinho de você. Cara, Ele teve o mesmo eu sempre sentimento. tive um preconceito com o Daniel Klaus. Sei se tem você. Esse quadrinho alternativo nunca fez minha cabeça, mas não sei, talvez porque ele realmente se embrenhou na ficção científica, ele misturou. Porque o Klaus fazia a história sobre o cotidiano, drama do homem da minha idade, aí misturou com. Alguém deve ter desafiado e falou assim: ó, faz uma história aí mainstream, e ele fez. Então ele misturou os conceitos que ele já sabia trabalhar com Viagem no Tempo. Eu achei que a mistura foi muito boa e eu acho que ele é capaz de perder preconceito, ele é capaz de escrever qualquer coisa. Com certeza. Então, um título recomendado aí pra galera. Próximo, vai. Fidelis, tua vez. Não, já leu, falta o dele aí. Quer que eu fale outro? Fala outro, vai. Cara, eu vou falar um título da Nemo também. A Nemo Eu não tenho aqui pra 2 no meu placar. Você coloca aí na Bota, vídeo. bota. Eu vim direto do trabalho, eu não trouxe. Não era você que eu esperava. É um autor francês que morou no Brasil. Eu não sei a pronúncia do nome dele. É Fabien Taume. Eu acho que é isso. A pronúncia do nome dele. Ele viveu no Brasil. E a história é o seguinte. Ele é a autobiografia dele. Tipo assim, o cara ele foi muito corajoso, porque tu percebe assim muitas passagens que ele coloca aqui, tipo, eu como um pai, é difícil admitir o que ele admitiu aqui. A história é, ele sempre, desde criança, ele tinha medo de síndrome de Down. Ele tinha pavor, assim, de outras pessoas e tal. E o maior medo dele era ter um filho assim. Então ele teve uma primeira filha, a filha dele mais velha, vamos dizer assim, normal, sem nenhum tipo de problema. E a filha dele, a caçula, nasceu com isso. Então, tipo, e tu vê ele partir da repulsa, sim, repulsa a criança. Ele admite que tem repulsa. Sim, e até, tipo assim, a viagem dele, a jornada do pai, amadurecer, ele entender e criar o amor que um pai tem por um filho, foi um bagulho, cara, assim, tipo, eu como um pai, assim, talvez o negócio pega mais fundo, assim, porque a gente tem essa vivência. Então eu achei uma puta história corajosa e que me surpreendeu muito, assim, eu recomendo, vale a pena, assim, não era você que eu esperava. Me deixou com vontade de ler. Sim. Teu último aí. Meu último... Você não trouxe, você não tem. Não tem. eu Bota também, a capa. Também não trouxe. esse título aqui é Labirinto, do Thiago Thiago Souto. A gente conheceu o Thiago Souto em alguma edição passada da Sans Comic Expo. Não, na verdade, a gente conheceu ele lá na. Não sei se você estava Na Vila do Teatro, na né? Vila do Teatro aqui em Santos. Sim, eu tava fora. Então, Ele veio junto com foi o Kiko? Garcia. o Kiko. Sim, então. Mas o meu primeiro contato dele foi na Sans Comic Expo. O Thiago Souto criou um mundo onírico, onde o personagem também trata de bullying. O personagem principal foge para escapar
do mundo real. E, cara, assim, ele conta a história de uma maneira bem emocionante, uma arte impecável, cores, então, assim, tipo, que faz saltar... O material dele anterior não era em cores, né? Era assim, pelo menos a parte de... Microcosmos, acho que era mais com tons vermelhados. Tons avermelhados com cinza. Isso. Eu gostei muito dessa edição do Labirinto. E me lembrou muito o Bill, toda hora engasga, né? Sienkiewicz. Me lembrou bastante no começo, agora já não me lembra tanto. Então, cara, e é isso, tipo, é esse mundo onírico que ele criou, onde o personagem foge para sair do mundo real, das cobranças do que ele passa aqui, e depois e nisso tem um personagem lá dentro, que eu não me esqueci o nome do personagem, que é tipo virar o herói dele, assim, e é bem legal a relação a relação de amizade, de um amor até paternal que o Gorek tem com o menino, tipo, é algo bacana. Meio Calvin Haroldo? Olha, dá para você fazer uma intertextualidade de certa forma, né? Eu até conversei com o Thiago pelo Facebook e ele, assim, ele não falou para mim, cara, isso aqui foi algo totalmente tirado da minha infância, né? Mas então, e não me deu nenhum respaldo desse de outras obras. Sim. Mas eu acho que dá para fazer uma intertextualidade. Uma coisa que eu senti assim um pouco, pelo menos me lembrou em alguns temas que ele utiliza ali, o monstro do koala. A questão do mundo real e do mundo do sonho, do menino estar ali naquela viagem, ele faz essa transposição e lembrou um pouquinho o koala. É que se eu falar o que é exatamente, acaba me quebrando e dando spoiler da história. Uma coisa para vocês prestarem atenção, se você aqui está assistindo isso aqui, e tá o marinheiro fala macho, assim, marinheiro, sério, Eles acham que é verdade, porque o marinheiro de primeira viagem vê essas sugestões aqui do Renatinho de coisas alternativas e de materiais brasileiros como esse do Thiago Souto. Tem uma coisa que a gente precisa falar aqui. Olha, os materiais dos autores nacionais assim são muito bons e muitos deles falam bastante sobre, trabalham essa questão de narrativa interior, essa questão de construção e desconstrução dos personagens, como acho que isso é uma grande característica que a longo prazo vai ser lembrada dessa época de quadrinistas brasileiros, viu? Porque os caras realmente sabem trabalhar essa questão de personagem e tem também um gabarito assim de arte gráfica impressionante. Isso não, eu só queria fazer um adendo. Faça um porque adendo. Na verdade, assim, o Thiago, se eu não me engano, hoje, né? ele tentou o PROAC com o Labirinto. Se eu não me engano, ele tentou e não conseguiu. Eu lembro que na época ele ficou na internet, poxa, né, e tal, chateado, que é normal. Mas assim, independente de tudo, ele pegou a história, acreditou nela, foi fazer a história e lançou hoje, que tanto que ela consegue ser melhor até do que alguns títulos que foram bancados pelo PROAC que saíram esse ano. Ele conseguiu, né, não teve essa derrota, digamos assim, fez com que ele acreditasse na história e fizesse um dos melhores títulos desse ano. Porque assim, o personagem persevera e ele também perseverou para poder fazer isso. Vou emendar aqui. Próximo. Emenda. E agora no finalzinho, eu comprei assim meio que sem querer. Não, tem um clube de compras no WhatsApp que as pessoas compram coletivamente. Vamos fechar o Ruínas. Eu não tinha lido resenhas do Peter Cooper. Pô, me coloca nesse grupo aí, pô. Vou te colocar assim. Que ele fez histórias para Med, fez alguma história para Vertigo. E comprei no escuro, cara. A história de um artista que mora nos Estados Unidos e ele vai morar no México com a sua esposa. E lá ele se descobre, porque na verdade ele é um artista adormecido, só que a profissão dele é etimólogo, né? Etimologista. E o legal é que ele mostra a cidade do México onde ele está morando, os problemas sociais, tinham greves de professores, e ele meio que observa isso de longe. E tem um amigo dele que é um fotógrafo de guerra, que também começa a acompanhar a história dos manifestantes, mas é uma história de descobrimento. Ele com a esposa, todos eles têm seus anseios de trabalho, de vida, e ao mesmo tempo
tem uma borboleta que o acompanha. Quando ele vai mudar para o México, acho que alguém coloca um selo no identificador, e ela retorna para os Estados Unidos, sempre na abertura dos capítulos, está mostrando, enquanto tem a vida do personagem principal no México, a borboleta volta para os Estados Unidos, só que ela vai por cenários totalmente devastados, a ecologia, rios, fábricas, enquanto o artista está vivendo lá no México uma vida conturbada socialmente, mas ao mesmo tempo o cenário é muito mais saudável. Então mostra, como é que eu vou te dizer, a distância. Aí no final da história a borboleta volta novamente aonde está o... Porque essas são migratórias mesmo. E ele acaba, depois desse tempo que ela ficou migrando, a borboleta, quando ele reencontra com ela, passa por ele de novo, aí ele mudou tanto, né? Ele teve tanto aprendizado. Não vou contar o final, mas assim, vamos dizer, tem algumas lembranças do Asterios Polyps. Aí sim. Não, mas não é tão profundo quanto. É a história de um casal, mas tem se chega perto, vai nessa direção, eu acho que mas é a história de descobrimento interior. Eles mudam para resolver a vida, eles descobrem outras coisas em relação ao trabalho, em relação à sociedade, mas o que eu gostei mais é como ele retrata a sociedade ali do México, os problemas sociais. É uma greve anual que tinha nos professores. Você gostou mais do... Não, eu gostei dos dois, mas... o olhar estrangeiro. Eu gosto muito por exemplo, eu li o Árabe do Futuro, que mostra os países ali do Oriente Médio. É sempre um aprendizado pra gente que só fica aprendendo, consumindo coisa dos Estados Unidos, um pouco da Europa. Esse está falando sobre o México. Era uma greve anual de professores, todo mundo eles faziam. Até que teve um presidente que quis reprimir com a força essa greve, teve um massacre lá. Isso é uma história real. Então esse é o pano de fundo. Peter Cooper falou que não é autobiográfico, mas ele esteve esse período aí no México mesmo. A história não é a relação dele com a esposa, nem nada. Mas, cara, foi uma grata surpresa pro final de ano. Então, assim, recomendo, né? É uma leitura rápida. A arte do Cooper, quem já conhece, não tem que reclamar, com muitas cores. E é da mesma pegada do Klaus, né? Você acaba se surpreendendo com um artista alternativo, né? Fora do eixo dos super-heróis. Cara, eu vou finalizar aqui as minhas indicações, o melhor de 2017, com Verões Felizes. Isso aqui eu vi uma recomendação do Sidney Guzman, o primeiro, né? Acabei lendo, gostei tanto, aí graças a Deus saiu o número 2, agora em 2017, eu li também no Tapa Só. É uma história de um autor europeu, não sei se ele é francês ou belga. Do Zidru. Cara, a arte é maravilhosa, aqueles tons pastéis, típicos de quadrinho europeu. É a história de uma família, acredito que seja biográfica, é a história do pai, do desenhista, acredito eu, que ele conta, a família sempre quando tinha problemas a ser resolvidos, né, todo ano eles faziam uma grande férias com a família toda. O primeiro é em 75, 73. O segundo ele volta no tempo, ele conta a viagem que fizeram em 69. Você está falando de pai, filho e viagem no tempo. Não, mas não é viagem no tempo. Na verdade ele conta períodos diferentes. A primeira história, na verdade são 3 filhos, né? E na primeira história, e na segunda é um pouco anterior e mostra quando a mãe estava grávida ainda do terceiro filho. E os filhos têm suas peculiaridades, tem filho que tem um amigo imaginário, tem uma menina que faz a família parar na viagem para ir no banheiro, e a família sempre faz as vontades dela. Eu tenho um amigo imaginário até hoje, o nome dele é Dinheiro. Então, cara, assim, que assim, a história não traz grande surpresa, mas é uma lição de vida, de como você resolve os seus problemas, simplesmente convivendo com a sua família. Você está com os problemas, o grande anseio do pai da família é emplacar uma série em quadrinhos que faça eles terem sucesso e dinheiro. E ele é meio frustrado em relação a isso, ele faz séries ocasionais que não fazem sucesso. Aí quando ele está estressado, ele pega a família e vai viajar. No primeiro álbum ele estava com problemas quase separando da mulher. No segundo o problema era mais a série dele emplacar. Cara, uma viagem com a família acho que resolve todos os problemas. Cara, e os cenários que ele desenha, a calma na história, cara, é maravilhoso. A arte dele é sensacional. A arte dele é sensacional. O Zidru escreve e a arte é do Jordi, que é espanhol. Sim. Então não é Lafebre. Mas o tipo de arte e de narrativa, os dois conquistam, cara. Mas com certeza essa arte impressiona. Não, sim.
Eu fui fisgado pela arte, mas depois quando você faz a imersão na história, não tem como você não reconhecer os seus dramas familiares. Mas assim, dramas leves, né? Briguinha de irmão quando você é criança. Alguma coisa ali, alguém se identifica. Nada assim grave, mas cara, é aquele gibi que você termina de ler e você se sente bem. É a essência de quem, quando era criança, lia gibi da Mônica. Então, mesma pegada aqui os dos Cafage, assim, de se sentir bem, assim? Exatamente, só que essa história ela é mais fechadinha, amarradinha, né? Então, mas você citou um belo comparativo mesmo. Só que a arte desse aqui tá anos-luz, assim, eu adoro o Cafage, mas acho que a questão das cores, sei lá, tudo casou perfeitamente. Eu fiquei muito impressionado com esse material europeu, que veio mais material europeu pro Brasil. E da SESI, né? Uhum. Só para não deixar de falar, são 3 quadrinhos por membro aqui, mas eu queria deixar uma menção rosa, republicação do ano, que são os Vingadores do Jorge Pérez, do Kurt Busiek, que a Salvat lançou numa coleção de 3 edições. Eu não vou falar do que se trata a história, são os Vingadores dos anos 2000, depois do Renascimento, e resolveram colocar os heróis clássicos. Cara, se você ler essa história, com certeza você vai olhar pro Thor que você viu no cinema, você vai falar, não tem nada a ver com o personagem que você conhece nos quadrinhos. Isso aqui são os heróis raiz, ação e aventura. Herói raiz. Não, cara, aqui a cinema é Nutella? Pelo menos o Thor eu não tenho nenhuma restrição, eu não tenho restrição ao Capitão América nem ao Homem de Ferro do cinema. Mas ao Thor, como eu não gostei do filme desse ano, Ragnarok, e lendo esse gibi aqui, relendo, eu vi, nossa, como o cinema tá tão distante do Thor aparece aqui pela primeira vez, aí você vê o que é o Thor mesmo. Exatamente. Mas assim, e quando ele luta com o Ultron, aqui, sim. Meu amigo, não que eu odeio o Thor no cinema, mas, cara, tá muito distante da essência do super-herói. Eu não quero me estender, porque são 3 volumes, são vários arcos, né? Mas tem que ter na coleção de todo mundo que se diz fã dos Vingadores. É a menção honrosa aí. Estou lascado. Próximo. Renato já falou. O negócio tá bom, hein? O negócio tá bom aqui. Todas as coisas aqui estão. Tá? Tem um pra falar aí? Fala, esperando você falar. Eu tô só acrescentando, sabe? Então só acrescente aí, sei lá. Tentando rapidamente, na verdade, quando eu selecionei isso daqui, tem muita coisa que a gente lê durante o ano, mas eu selecionei algumas coisas que acabam tendo uma linha que é a mesma pegada da que a gente vem discutindo já há um bom tempo aqui, e hoje a gente discutiu muito, que essa temática do pai, filho, da questão da infância, maturidade, da relação entre as pessoas, relação de família, e eu acho que essas obras aqui, elas permeiam todo um ciclo de vida, embora sejam de autores e propostas diferentes. Então, vou pegar da infância para a parte adulta e depois um retorno para isso, com infância e velhice. Então, ressaltar aqui, a grande estreia desse ano em termos de editora também foi a do Pipoca e Nanquim, com Beasts of Burden. Pra mim é o melhor título da editora, até agora. Então, eu não li ainda o do Chabuté, eu não li ainda a adaptação do Moby Dick, mas eu já li o romance, então já sei mais ou menos o que esperar, não exatamente em arte gráfica, mas da história. Mas o Beasts of Burden, gente, isso aqui me trouxe momentos que eu tive com Sandman, eu tive com outros também, de você se espantar com você está indo numa pegada assim, que às vezes é até inocente, e de repente aquilo te causa medo, você tem medo pelos personagens, primeiro porque é antropomorfizado, né? Isso daqui sinopse. Basicamente é uma gangue de cachorros mesmo, cães e gatos assim, que falam uns com os outros, eles conseguem falar, os seres humanos não sabem falar a língua deles, não sabem nem que eles se encontram, e eles acabam resolvendo questões que são assim um tanto macabras e espirituais e tal assim, até com um pezinho no terror. Eles protegem o bairro onde eles moram, né? Então você vai olhar os gatinhos e os cachorros de uma outra forma, mas eu recomendo muito, apesar da temática, não é uma história exatamente para crianças nem infantil, mas ela trata muito, nossa que som, ela trata muito essa questão. Quem gostou de Stranger Things vai gostar disso, porque é Stranger Things com bichinhos, cara. E legal que você citou o Sandman, porque ele se encaixa perfeitamente no universo do Sandman. Não é no universo do Sandman,
apesar de eu li bastante coisa dessa relação. As pessoas que leem fazem essa relação mesmo. Porque, e não é uma questão assim de temática apenas, a sensação de ler, porque cinema é uma obra-prima. Você lê uma historinha que está dentro de uma saga extensa e aquilo ali te deixa maravilhado, te deixa pensando. Então teve momentos aqui em que eu parei, depois do finalzinho da história, eu tive que parar um pouquinho, absorver aquilo e tal. Então a arte maravilhosa aqui da Jill Thompson e os roteiros aqui do Dorkin, do Evan Dorkin, são maravilhosos. Que realmente, que lançamento fantástico, assim. Recomendo muitíssimo. É um dos meus preferidos do ano. Então. Isso aí que a gente citou de novas editoras, né? Esse material já saiu nos Estados Unidos há um tempo considerável. Sim. E a gente, como o mercado, o Brasil está bem aquecido para isso. Eu não citei a Jupati, que foi o que lançou Ruínas, que também faz um belo trabalho, que é o selo da Marsupial, Pipoca e Nanquim. Então, tipo assim, a gente vive um momento muito bom para quem gosta de quadrinhos. Na verdade, o bom de ter várias editoras é que, além de ir atrás de materiais como o Verões Felizes, alguns mangás, que é fora do eixo super-herói, é ir atrás de títulos que já foram publicados há muito tempo e nunca tiveram interesse em trazer para o Brasil por vale a pena. Que vale a pena. Isso é um desses exemplos. Embora você tenha achado um Alan Moore menor, também deles aqui, o Pequeno Assassinato do Alan Moore, eu gostei bastante. Não, eu gostei, que não é o melhor Alan Moore na sua melhor forma. Que também resgata essa coisa que a gente estava falando de uma temática aqui constante, de a pessoa pegar e repensar a sua vida, rever sua vida. Nossa, eu vou dormir também aqui. Então, você é o cara que está trabalhando no final de ano, né? Você trabalhou tanto na Santos Comic Expo que até agora está detonado. Então, recomendo muito, mas isso tem aquela pegada assim de aventura de infância, sessão da tarde dos velhos como nós aqui. E é o Superman da fase Renascimento agora, começou a sair praticamente esse ano também pela Panini aqui no Brasil, e tem uma pegada muito legal, assim, é um Superman raiz também, que traz não é Superman Nutella do Man of Steel do cinema, porque ele traz aquela coisa que a gente está precisando. A gente precisa, galera, você precisa desse super-herói. Ele é o primeiro e maior super-herói de todos os tempos, e ele realmente é um dos mais humanos. Ele aqui é pai, então nessa fase ele é marido, ele é pai, e ele é um super-herói como aquele que você quer seguir. Ele não é um cara perfeito, mas ele honestamente tenta fazer a coisa certa. Então isso faz dele praticamente o maior super-herói de todos os tempos. Isso aqui, e a relação dele com o filho e com a esposa aqui, é uma das coisas que mais compelem você a ler e a curtir. Quem está escrevendo nessa fase? É o Jurgens, se eu não me engano, né? Também. O Jurgens que escreveu A Morte do Super-Homem, agora ele volta nessa fase do Renascimento. Eu acho legal até citar, assim, já que assim, a gente fala quase nada de coisa nova da Marvel e da DC, que toda essa fase do Renascimento tem alguns títulos, os títulos do Batman também, que é o Don King no Batman e o... Que tem uma pegada de pai e filho também no Detetive. O Exterminador também, o primeiro encadenado que saiu do Exterminador, também vale a pena, tem uma pegada também de paternidade, mas... Eu vou falar de tudo que tem pegada de pai. Não, mas é lembrar que assim, que do universo mainstream, que a gente já falou de muita... Que você reparar, a gente falou de muita coisa aqui, que isso que é legal. Que assim, a gente está falando de coisas que chamaram a atenção. E a gente está falando de, acho que relançamento e uma coisa nova de super-herói de universo mainstream, que é o que o pessoal mais espera. Então você vê a gama de variedades que a gente tem no mercado. E a gente, rapidinho, desculpa, Rodrigo, mas a gente corre o risco aqui de até ficar uma tendência, quando fala de paternidade, a gente também não está deixando de lado a questão da maternidade. A gente está falando aqui de gibis com personagens adultos que têm relações e responsabilidades com as suas crianças aqui, né? E o quanto isso faz deles personagens mais tridimensionais também. Isso que é legal. Que de longe, acho que o gibi do Renascimento, esse é o melhor título, né? É o melhor título disparado. Eu estou tendo um prazer de ler isso aqui, cara. Embora eu já tenha lido por meios não ortodoxos em inglês, mas eu cuido. Por incrível que pareça, voltar a ler Superman, alguns títulos da DC, voltou a ser legal, né? O Renascimento é uma história que até hoje eles ainda estão contando. Você teve o retorno, por exemplo, do Dan Jurgens, que você citou, que fez a morte do Super-Homem. Tom King, que é um dos autores que está no Batman também, que está se sobressaindo, contando uma versão completamente diferente do Batman que a gente já viu anteriormente. Tem também a questão dele com o filho dele, com o Damian, mas o Batman ali ele é um pouco mais solitário, mas repensando o personagem mesmo, pensando o que eu estou fazendo aqui, né? Eu vou ser Batman até quando? Que tem umas da Mulher Gato também, que sai até lá fora, que acho que no Brasil ainda é inédito, né? Dele pedir a mão dela em casamento. Né? Então, tipo assim, mostrando personagens como o próprio Superman.
Você sempre imagina o Superman como aquele herói, só que agora ele tem filho, ele é casado, então mostra que, assim como os fãs, os heróis também estão crescendo e tendo problemas que E é o bom que Batman os uma hora tem filhos que casar, o Superman uma hora Os vai ter que filhos ter dão um filho. contraponto para quem uma criança que vai começar a ler agora vai começar a se espelhar também no filho dele e tal. Isso é legal. E por último, fechando esse ciclo, né, chegando na parte que fala também sobre velhice, mais ata, velhice e infância, tem que falar aqui do Arvorada, assim, que foi uma surpresa maravilhosa, tanto o autor Orlandelli, que esteve aqui em Santos com a gente, que é um cara, sujeito incrível, fabuloso, assim, muitíssimo simpático. Todo mundo aqui gostou pra caramba dele. Eu não tinha encontrado ele em outros eventos antes, né? A gente teve o primeiro evento que nós tivemos contato com ele foi o que nós realizamos, que é a Santos Comic Expo 2017. E, cara, ele é a própria essência da pessoa do interior, que dá valor à família. E aí você olha a obra, né, com outros olhos até. Eu já tinha gostado da obra, mas que pessoa incrível mesmo. Né? Eu na verdade eu li depois e ainda assim eu gostei muito dele enquanto pessoa. E caramba, quando eu li eu falei, nossa, cara, eu fiquei até com vontade de falar pro Cyril Guzman, olha, onde você acha esses caras, né? Então já damos elogio aqui pro autor, mas a história é basicamente o Chico Bento e a vovozinha dele, né? E aí tem essa questão aí da relação das pessoas, dos mais jovens e dos mais velhos com relação à passagem do tempo. Então, como lidar com pesadelos, como lidar com a passagem do tempo, sendo velho, sendo criança, como lidar com o medo da morte, como lidar com toda essa fantasia aí dessa questão do medo da morte. E o contraponto disso é que é um quadrinho extremamente colorido. Sim. A arte é fenomenal, é maravilhosa. E assim, eu não tenho realmente nem palavras. Acho que você não conhece nada da coleção gráfica MSP, essa é uma das portas de entrada que eu acho muito As gráficas MSP são divididas, tem uma de aventura, tem uma de humor, tem uma de ação, ficção, mas essa aqui é um drama, né? É um drama mas que tem uma ambientação de fantasia e de sonho também, é uma coisa maravilhosa. Sim, escolheu o autor muito bem, porque ele soube tocar os corações das pessoas. O Orlandelli fez um resgate também de uma passagem que pouca gente conhece da história de Chico Bento, que é a morte da irmã dele, né? Então isso no livro, tipo assim, o Chico Bento já tinha passado por esse sentimento de morte, assim, então tipo, a angústia dele, tipo, era maior ainda porque ele sabia o que poderia vir acontecer com a avó dele, porque ele já tinha passado. É engraçado, né? Que ele também resgata essa história, a relação do Chico Bento com a avó Dita, porque na biografia do Maurício de Souza, ele conta que ele não conhecia os seus avós, né? Ele só foi descobrir depois de um certo tempo, não morava, a família era brigada, só que depois de uma certa dificuldade morando em São Paulo, eles voltam para o interior, a família do Maurício de Souza, e vai morar com essa família, e essa avó, que até então rejeitava, renegava o filho, acabou conhecendo o neto e acaba querendo se aproximar. Então, as histórias da avó Dita é uma reconstrução da relação com a avó do Maurício, né? Que quando finalmente conheceu, se aproximou, ele já era mocinho, assim, 10, 12 anos, se não me engano, na história. Como é engraçado essa coisa, que é passado do momento de uma pessoa mais velha para uma mais nova, são as narrativas, né? Sim, o Maurício contava as histórias, essa mítica aí daquela avó que contava os contos folclóricos, de uma maneira bem sutil. E acho que sem querer o Orlandelli capta essa essência, né? Ele pegou uma figura da história do Chico Bento e elevou a enésima potência de drama, assim. Eu acho que o Maurício deve ter ficado assim... É poético, emocionado, lindo, né? É lindo, é um quadrinho lindo, assim. Se você não achar lindo da primeira vez, você lê de novo, ou então espera daqui, sei lá, 5 anos, 10 anos, vive um pouquinho. E aí você vai achar lindo qualquer hora do tempo. E o título eu acho que devia se chamar IP Amarelo, cara. Acho que você perguntou isso por Orlandelli, né? Na Santos Comic Expo. Mas aí tem essa brincadeira poética, né, da arvorada com alvorada. É que eu fico me impressionando o IP Amarelo na história, toda a relação, que eu fiquei na cabeça que tinha que se chamar isso, mas o óbvio às vezes não funciona tão melhor do que a brincadeira com as palavras. Desperta mais a curiosidade arvorada. Sim. E,
Cara, é um dos pontos altos da coleção gráfica MSP, porque a linha, apesar de nós conhecermos todos os artistas, a gente sabe que a linha oscila, né? Nem todos têm a qualidade merecida, né? Às vezes tem bons artistas envolvidos, mas não estão no seu melhor momento. Mas não é o caso do Alvorada. Alvorada é um grande momento do Orlandelli e um grande momento da linha gráfica MSP. Isso né? aqui você ia tentar ser sucinto, mas não conseguiu. Mas Não, você rasgou de elogio, tá vendo? O negócio é bom. Não, Pra trazer aqui é bom. Isso aqui, tá vendo? Não, eu traço um paralelo com os Verões Felizes. Você pega uma pegada de sentimento com um quadrinho com personagens Que usa infantis. estações, que também tem um cores pra reflexo no ambientação, Ruínas, né? isso. Então, foi um ano de introspecção. Tudo está ligado de alguma forma, né? Todo mundo bebe das mesmas fontes e acaba se manifestando artisticamente com elementos de todas as obras que todo mundo lê. Então você assistiu esse programa aqui, pode pegar todas essas indicações aqui, que são quadrinhos para uma vida, para várias vidas, são quadrinhos que falam sobre a vida. Mas se você não quiser, não tem problema, nós não somos críticos de quadrinhos, é só o que a gente gostou. Nós não somos leitores há 30 anos, mas se a gente ficar falando isso aqui, alguém vai falar que é carteirada. Tá? Carteirada sim. Vai ter carteirada sim. Tá bom, bom? gente, fechamos o ciclo de 3 programas para falar do melhor de 2017. Esse foi o programa de quadrinhos. Curtam, dê o seu joinha, assinem o canal. Porque aqui a gente fala, assim, não porque a gente tem um gosto melhor que os outros, tá? A gente fala porque a gente gosta e recomenda. É isso que a gente está falando. Também não entenda mal. A gente ama quadrinhos de verdade, né? A gente não está na modinha, né? Não é porque chama atenção. Eu amo amar quadrinhos com vocês, meus amigos. Então, depois dessa confissão, até o próximo programa. Um abraço. Valeu, pessoal.